Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11. Versos de 7 a 14. Eu vou fazer a leitura a partir do 3, né? Mas na semana passada nós falamos sobre esses 3 primeiros versos. Eu vou ler do verso 3 ao verso 14. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas 2 oliveiras e 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram neste terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que vem sem demora o 3º ai. Queridos, vamos orar? Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, Pai. Queremos te pedir que o Senhor esteja abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, Senhor Deus, dessa parte da Escritura, não somente dessa, mas de toda a Escritura. Mas pela exposição, Pai, desse livro, que o Senhor esteja nos dando entendimento daquilo que o Senhor revelou na sua palavra, mesmo de forma obscura muitas vezes, ó Pai, para nós, por causa dos muitos significados, por causa das muitas alegorias, ó Senhor Deus, por causa da nossa distância também daquela época e daquele autor e das condições em que ele escreve, Pai. Mas, Senhor Deus, cremos que o Senhor pode trazer, através da tua palavra, o entendimento por meio do teu Espírito Santo, concordando Escritura com Escritura, testificando em nosso coração. Que o Senhor possa nos consolar através da tua palavra e nos edificar, ó Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Queridos, na semana passada, nós falamos esses 3 primeiros versos, 4 primeiros versos, do verso 3 do verso 6, e vimos claramente que o texto da Escritura que fala sobre as 2 testemunhas está se referindo à igreja. É uma figura, uma alegoria, essas 2 testemunhas da igreja. E vimos também, nessa primeira parte, que o texto da Escritura ressalta a missão da igreja na pregação do Evangelho e o poder de Deus exercido pela igreja nessa pregação. Nós estamos vendo aqui que esse tempo, esses 1260 dias, é o tempo da igreja. É o tempo em que a igreja está pregando. É o tempo que a igreja está falando do Evangelho. O Evangelho está se expandindo. A igreja avança nessa presente era. A missão da igreja está indo a efeito em pregar o Evangelho, como Cristo havia dito, lá em Mateus capítulo 28, verso 18 a 20. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O que nós estamos vendo aqui em Mateus capítulo 28, quando Jesus, ascendendo ao céu, diz à sua igreja que eles deveriam ir e pregar a todas as nações, a todos os povos, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É esse momento aqui que nós estamos vendo nesses primeiros versos. Agora, a partir do verso 7, quando iremos expor essa segunda parte, nós vamos perceber que os acontecimentos de agora é quando essa missão da igreja chega ao fim. E aí poderíamos remeter a Mateus capítulo 24, verso 24. Abra a sua Bíblia. Que diz o seguinte: Mateus capítulo 24, verso 24. E será pregado este evangelho do reino para todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então, 14, desculpa. 24, 14. E será pregado este evangelho do reino para todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O que nós estamos vendo aqui é essa parte, essa segunda parte. É o momento em que o evangelho foi pregado. E agora está às portas a vinda do Senhor. O fim está próximo. O tempo da igreja nesse mundo, na pregação do evangelho. O momento de arrepender-se, ouvir o evangelho e se voltar para Deus está chegando ao fim. No verso 7 ele diz assim: quando tiverem então concluído a igreja o testemunho que deve dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e a vencerá e matará. Nós temos aqui diante de nós, no verso 7, projetado um quadro do fim dos tempos. Quando a igreja tiver completado a tarefa, a sua missão de proclamar o evangelho a todas as nações, ao término desse tempo, a besta vai se levantar, vai declarar guerra contra os santos. E a Escritura diz que ela vai prevalecer. A gente percebe na Escritura, e até mesmo no livro de Apocalipse, como nós lemos, falando sobre o cavalo branco, e logo depois o outro cavalo que representava a guerra, ou a perseguição, melhor dizendo, ao Evangelho, nós temos entendido que sempre que o Evangelho é proclamado, ele sempre, consequentemente, se depara com oposição. O maligno, Satanás, ele sempre declara guerra contra os seguidores de Jesus. Ele é intermitente nessa oposição, nessa perseguição. Quanto mais o reino avança, mais ele tem desejo de parar e frear esse avanço. E ele se levanta contra a igreja, mas ele não consegue parar. E é isso que nós vemos aqui nessa primeira parte. A igreja avançando, apesar de qualquer oposição. Os crentes sendo perseguidos, sendo mortos, mas o evangelho progredindo, avançando. Mas aqui é um momento diferente. É um momento em que o ministério da igreja nesse mundo chega ao fim. E um dos sinais disso, da vinda do Senhor Jesus, é que a besta surge, ela sai do abismo. É interessante nós percebemos que João está identificando essa força má que vai se levantar contra a igreja como a besta que surge do abismo. E a besta, ela está intimamente ligada a Satanás. Ela é enviada por ele. Abram aí Apocalipse capítulo 9, verso 1. E quando nós vemos, nessa perspectiva, a besta sendo enviada por Satanás, nós estamos, de certa forma, entendendo que ela foi enviada
por Deus. E ela vem não só para fazer oposição aos santos, ela vem como juízo de Deus sobre a humanidade, sobre o homem em pecado. O capítulo 9, verso 1 mostra isso. Quando o quinto anjo tocou a trombeta, viu uma estrela caída do céu e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E nós vimos que essa estrela caída do céu representa Satanás. Nós vimos que esse poço do abismo é o lugar onde os demônios estão presos, aprisionados. E no final dos tempos, esses demônios, eles são libertos. E eles vão atormentar os homens. Que homens? Aqueles que não têm a marca e o sinal de Cristo na sua mão e na sua testa, na sua fronte. É Satanás quem libera esses demônios do poço. Mas percebam que essa autoridade, esse poder foi dado por Deus como juízo sobre o mundo impenitente. É desse abismo que surge a besta. E é interessante porque até aqui João não faz nenhuma menção à besta, ao anticristo, ao falso profeta. Essas menções são feitas no final do livro. Mas aqui nós temos a primeira indicação dela. E João, no decorrer de Apocalipse, ele vai fornecer uma descrição adicional da besta aqui em Apocalipse. Lá no capítulo 17, abram aí, verso 8. Capítulo 17 de Apocalipse, verso 8. A palavra de Deus diz assim: a besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo nesse quadro um quadro do maligno que tenta imitar, como sempre, a infinitude de Deus com respeito ao presente, passado e futuro. Aquele que era, que é e que há de vir. Ele tenta imitar. O anticristo era e não é, e está para subir do abismo. E essa indicação mostra a oposição constante de Satanás, ou em particular do anticristo, se opondo a Cristo e a sua igreja, a cada dia e a cada passo do caminho. E o apóstolo Paulo ele faz alusão em uma das suas cartas ao anticristo, chamando-o de o homem da iniquidade. Abram aí 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 e 4. É essa besta que vai se levantar contra o povo de Deus no final dos tempos. E ele diz, a Escritura diz que ele vai emergir do abismo e caminha para a destruição. O aparente triunfo da besta sobre os crentes é algo somente aparente. Porque na realidade isso vai mostrar o triunfo de Cristo sobre o mundo. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 e 4, a palavra de Deus diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta a tudo contra o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Queridos, o que nós estamos vendo aqui, e é isso que eu quero que esteja claro na mente dos irmãos, quando o volume de perversidade estiver atingindo o seu máximo, quando as coisas que a palavra de Deus fala, o juízo de Deus estiver vindo, e cada dia mais forte, uma trombeta sendo dada depois de outra trombeta, uma taça após outra taça, um juízo após outro juízo,
quando o volume da perversidade do mundo, dos homens, da impiedade dos homens, tiver atingido o seu máximo, então o anticristo vai assumir o comando em decorrência do testemunho da igreja ter chegado ao fim. Entenda isso. Quando nós olhamos assim, às vezes pensamos, o mal está triunfando. Não. O ministério da igreja é chegado ao fim. O tempo do fim está próximo. É como diz lá em Apocalipse, capítulo 12. Ai da terra e do mar, no verso 12, finalzinho, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. João está descrevendo no Apocalipse, e mais em particular, no Apocalipse capítulo 13, verso 11, que diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. João está descrevendo aí essa besta como um cordeiro, mas aparência de cordeiro, mas fala como um dragão. Ele é um enganador. Ele é um enganador. E é esse que vai se levantar contra a igreja. A ideia de pelejar é imprimir uma guerra, um conflito. O que João está falando aqui, ele está extraindo mais uma vez o que o Velho Testamento diz a respeito dessas coisas. Lá em Daniel, capítulo 7, o capítulo 7 de Daniel vai ter referências muito semelhantes, idênticas ao que nós estamos vendo aqui. Lá no capítulo 7, verso 21, ele diz assim: eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. O que nós estamos vendo lá no Velho Testamento é o que João está dizendo aqui. O anticristo, a besta, ela vai flagrar uma guerra contra a igreja. E a Escritura diz que ela vai prevalecer. No livro de Apocalipse, nós vamos ver João expandindo essa informação sobre essa guerra, ou sobre esse tipo de guerra. Lá em Apocalipse capítulo 12, verso 17, a palavra de Deus diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Nós vamos ver João detalhando o que seria essa peleja, o que seria esse conflito, o que seria essa guerra. Apocalipse capítulo 13, verso 7. A palavra de Deus diz assim, ainda falando sobre esse conflito, essa luta entre os santos e o anticristo, a besta. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Apocalipse capítulo 16, verso 14. Diz assim a palavra de Deus: porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E por último, um outro texto que vai também falar sobre esse conflito, Apocalipse 19, verso 19, diz assim: e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. No fim dessa dispensação, ou no fim dessa era, um pouco antes, bem pouco antes, melhor dizendo, do retorno da volta de Cristo,
o anticristo vai governar. O anticristo vai assumir o controle sobre as coisas. E vai perseguir a igreja. E vai prevalecer sobre ela. Nós já vimos na história da humanidade exemplos semelhantes. Às vezes a gente olha isso, a gente fica assim, desesperado. Estou vendo os olhos de alguns irmãos aqui desesperados. Mas isso já aconteceu várias vezes na história da humanidade. A hostilidade e a perseguição, por exemplo, representados por Roma. E ali, nesse aspecto, Roma assume a posição de um anticristo, porque ela se levanta. Roma, o Estado romano e seus imperadores, eles se levantam contra a igreja, fazem oposição e perseguem a igreja. E por muito tempo a igreja foi oprimida e muitos cristãos morreram por causa do Evangelho. Temos um outro momento também muito semelhante, ali no meio do povo de Deus, com Etíoco Epifânio. Ele tenta helenizar os judeus, Jerusalém, à força, e persegue por causa disso os judeus, por causa de sua fé. Eu poderia citar de uma maneira bem abrangente a perseguição da igreja de Roma na pessoa do Papa no século XVI e todas as coisas que aconteceram ali naquele período, como, por exemplo, na noite de São Bartolomeu, que até hoje os historiadores não sabem quantas pessoas morreram, porque foram muitas por causa da sua fé. E nessa perspectiva que nós estamos vendo aqui, nós poderíamos encaixar nesse contexto a besta se levantando, o anticristo se levantando e prevalecendo sobre a igreja. É por isso que alguns reformadores diziam que a besta era o Papa. E creem até hoje que é. Por quê? Porque tudo que representa a apostasia está ali representado na igreja, na teologia e na pessoa do clero do catolicismo romano. Por quê? Porque a besta, ela representa todos os poderes maus e hostis que oprimem e perseguem o povo de Deus. E aqui, em especial, uma personagem escatológica no fim dos tempos. O espírito do anticristo sempre existiu. Mas vai haver um momento que uma determinada pessoa vai assumir essa postura, essa figura escatológica do anticristo e vai se levantar contra a igreja. A Escritura diz que essa besta, ela vai vencer e vai matar essas duas testemunhas, a igreja. E é interessante porque Jesus, em seu discurso sobre o final dos tempos, lá em Mateus capítulo 24, verso 21 e 22, ele vai encorajar os crentes, dizendo as seguintes palavras. Abram aí Mateus capítulo 24, versos de 21 a 22. Ele vai encorajar a igreja nesse período, dizendo o seguinte: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais, não tivessem aqueles dias sido abreviados. Ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Queridos, nós vamos perceber e entender, pelo próprio contexto da Escritura, que o ataque da besta é primeiramente contra a mensagem do Evangelho e, em segundo lugar, sobre os seus mensageiros. Ele vai matar os mensageiros da palavra de Deus para que a mensagem
seja silenciada. Mas perceba uma coisa interessante. Antes do verso 7, isso não vai acontecer. Perceba que antes do período dado à igreja, ou melhor, no período dado à igreja, ela não vai poder ser silenciada. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca. Se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Ela tem autoridade para fechar o céu para que não chova. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos. E nós vimos que essas menções são menções a acontecimentos do Velho Testamento que representavam, melhor, que acompanhavam o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus sendo pregada e sendo confirmada através de prodígios e sinais por aqueles que a traziam. O que nós estamos vendo aqui nesses versos é dizendo que nesse período a palavra vai cumprir o seu propósito. E ninguém vai poder frear a igreja. Vão matar os seus profetas, vão matar os seus mensageiros, mas o evangelho vai continuar crescendo e progredindo. As pessoas vão ouvir e serão impactadas pelo evangelho. Vão se calar mas outros vão se levantar. Por quê? Porque essa marcha, ela não pode ser freada. Porque é o poder de Deus sobre a sua igreja. Mas agora, próximo ao fim, ela vai ser silenciada. A igreja vai ser silenciada. Por quê? Por que ela vai ser silenciada? A gente olha e vê somente a perseguição. Não é? Ela vai ser silenciada porque o juízo de Deus é chegado. Porque os santos precisam dar testemunho com a sua própria vida do Evangelho. Se lembram o que disseram? O Senhor disse àquelas pessoas que estavam debaixo do altar: Senhor, até quando não vigas o nosso nome? Ele diz: calma, os seus conservos vão passar pelas mesmas coisas que vocês passaram. Lembra daquilo que Jesus falou para Paulo, ou melhor, para Ananias? Lá no capítulo 9, eu acho que o verso 16 de Atos. Lá no verso 15 e o verso 16, ele diz assim: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Esses que serão silenciados, esses que serão perseguidos e mortos, eles estão sendo agraciados por Deus para experienciarem o quanto importa sofrer por causa do Evangelho de Cristo. E a igreja vai ser silenciada, nós vamos entender o que isso significa. E por que isso? Porque é juízo de Deus sobre o mundo. Isso representa também. Percebam o contexto. O contexto é de juízo. E a palavra de salvação, de arrependimento, ela foi calada. E por que ela foi calada? Se aquele que é o Senhor de toda a história, que está conduzindo todas as coisas, se o propósito dele, como ele mesmo diz na sua palavra, é que nenhum se perca, mas que o homem chegue ao arrependimento e à fé. Juízo de Deus.
quando no final os incrédulos rejeitarem a mensagem, como nós temos visto ali no capítulo 9, verso 20, depois de todas aquelas calamidades, depois de todos aqueles juízos claros na vida dos ímpios, e eles continuam adorando demônios, continuam adorando ídolos, e não se arrependem dos seus pecados, da sua prostituição e dos seus assassínios, quando no final os incrédulos rejeitarem a mensagem, Deus vai afastar tanto a mensagem quanto os mensageiros, permitindo que o anticristo mate os santos, que ele sufoque a igreja. E nesse caso aqui, queridos, nós devemos nos lembrar que o caráter do livro de Apocalipse é alegórico, é figurativo, para não corrermos o perigo de interpretarmos tudo de forma literal. Nesse caso aqui, nós não temos uma predição literal, no sentido de que todo cristão será morto, mas requer de nós que nós estejamos preparados para morrer por causa do Evangelho. Como nos casos que foram relatados acima, de Roma, perseguição da Igreja de Roma, tanto no Império quanto no século XVI, no período da Reforma, Etíoco Epifânio e as outras perseguições que se seguiram na história da Igreja, na história da humanidade, em que esses homens ou essas instituições representavam a oposição, o anticristo. Mas ele diz o seguinte: o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Deixar os cadáveres insepultos diante dos olhos das pessoas era uma tamanha indignidade e vergonha. E qual a interpretação que nós podemos dar? Porque ele está falando das duas testemunhas que representam a igreja. São elas que foram mortas. São elas que são deixadas insepultas. E aqui no texto ele fala de uma grande cidade. E nós vamos perceber que essa grande cidade vai se referir ao tamanho e não ao caráter dessa cidade, contrapondo-se com uma cidade santa. Muitos identificam essa grande cidade como a Jerusalém física, mas a sua significação não é física, é espiritual, é figurativa. Aqui nós temos um ponto de contraste, pois existem duas cidades, a cidade santa e a cidade profana, que é a grande cidade. E aqui, mais uma vez, nós estamos vendo a diferença do povo de Deus para aquele que não era povo de Deus. Daqueles que eram filhos de Deus e dos adversários de Deus. Esses inimigos, eles vivem na grande cidade. E essa grande cidade não é um lugar particular, mas significa uma estrutura mundial de descrença e rebeldia contra Deus. O nosso olhar aqui não pode ser literal, mas figurativo. Quando ele identifica essa cidade como Sodoma, ele diz que Sodoma é um lugar de imoralidade completa. Um lugar onde existia menos de 10 crentes. E por isso ela foi destruída. Lá em Gênesis capítulo 18, verso 32, Abraão conversando com o Senhor, diz assim: Senhor, se houver 10 justos, se houver 10 justos, eu não destruo a cidade. Não havia 10 justos naquela cidade. Os homens de Sodoma, segundo a Escritura, lá em Gênesis capítulo 13, verso 13, diz que eles eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Essa cidade, essa grande cidade, também é identificada como Egito. E o Egito simboliza uma terra de escravidão. Os israelitas, o povo de Deus, a igreja de Cristo, estava presa ali. E ali é representado no Velho Testamento a escravidão do pecado. E essa cidade é identificada onde Cristo foi crucificado.
E muitas vezes nós podemos entender isso como um local, como Jerusalém, mas mais uma vez nós estamos vendo uma figura aqui, mostrando um mundo sem Deus. Porque esse lugar não representa uma cidade terrena, Jerusalém, mas representa o contraste, como nós dissemos, da cidade dos santos com a cidade profana. A cidade onde o povo de Deus reside. Jerusalém se tornou símbolo de quê? De rebeldia contra Deus. Por excelência. Por quê? Porque rejeitou e crucificou o Messias. E nós vamos perceber no Apocalipse que essa expressão grande cidade sempre vai se referir à Babilônia, que é símbolo de pecado e de oposição a Deus. Por Jerusalém ter crucificado e rejeitado o Messias, ela se torna esse símbolo de rebeldia. Então essa grande cidade, que é comparada a Sodoma, que é comparada ao Egito, que é comparada a Jerusalém, que rejeita e crucifica Cristo, a grande cidade é o lugar onde as pessoas vivem contrariando constantemente a vontade de Deus e crucificando a Cristo todos os dias, por todos os lados, sem cessar. Essa é a imagem que nós temos aqui. Lá em Hebreus capítulo 6, verso 6, nós vemos uma menção a isso. Quando fala daqueles que apostataram, e diz assim: e caíram sim, e é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomínia. Essa cidade aqui é representativa, porque significa o mundo, os habitantes desse mundo, as pessoas que não amam a Deus e servem aos seus próprios corações. E nós vamos ver que no livro de Apocalipse, o termo grande cidade vai se referir constantemente à Babilônia, símbolo de oposição do mundo contra Deus. E eu gostaria que os irmãos abrissem alguns textos, como o Apocalipse 14, 8, que diz assim. Eu vou andar um pouquinho mais rápido. Seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Mais adiante, lá no capítulo 17, verso 18, nós vamos ver a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. E no capítulo 17 ainda, do verso 3 ao verso 5, nós vamos ver a menção a essa grande cidade, referindo-se a Babilônia como lugar de oposição contra Deus. Diz assim, transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Lá no capítulo 18 de Apocalipse, verso 10, diz assim, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. O que nós estamos vendo aqui, nessa figuração, nessa imagem, é que a igreja, ela foi morta, ela foi exposta, ela foi silenciada, e aonde? No mundo que jaz em pecado. A igreja vai ser silenciada. E isso representa o juízo de Deus sobre o mundo.
E esse juízo vai ser representado por uma aparente vitória de Satanás sobre os santos, mas que na realidade é a confirmação e o selo do testemunho do Evangelho por parte da igreja. E por causa da indignação e da ira de Deus, diferente de tudo que nós vimos na história, quando houve a perseguição, ou quando o anticristo se levantaram contra a igreja e tentaram abafá-la, e ela prosseguiu, agora não mais. Porque acabou o tempo dos homens. Nós vimos isso lá no capítulo 10, verso 6. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou a terra, o mar e tudo quanto nele existe, já não haverá demora. Eu gostaria de abrir um parêntese aqui. Percebam a importância do testemunho vivo do Evangelho que a igreja precisa dar. Percebam a importância das virtudes cristãs que nós, como igreja, precisamos produzir, da santidade, do amor ao próximo, do propósito de vivermos uma vida de modo digno do Evangelho. Percebam como é importante isso nesse contexto. Em primeiro lugar, porque esse é o momento da igreja. Esse é o momento do Evangelho avançar. E num segundo momento, porque vai servir de testemunho. Porque nós vamos descobrir experiencialmente quanto importa sofrer por causa de Cristo. Por isso que a Escritura fala do cuidado que devemos ter para mortificar a carne. Por quê? Porque o juízo de Deus está vindo sobre esses que alimentam a sua carne em todos os sentidos. Por isso, Paulo, a Escritura fala que nós não devemos nos moldar conforme o mundo, porque o mundo vai passar e a sua concupiscência também, mas a palavra de Deus vai permanecer. A igreja vai permanecer. Percebam a importância de sermos colocados como velador. Percebam a importância da igreja, de Cristo em tudo isso, porque é através de nós, de mim e de você, que a palavra de Deus vai ser manifestada, que os homens vão vir ao encontro do reino de Deus, que eles vão conhecer a verdade e vão se arrepender e vão buscar ao Senhor em espírito e verdade. É importante, é essencial. Esse é o nosso ministério. Cada dia que passa, o Senhor está esperando de nós um testemunho vivo do Evangelho. Como diz lá, 2 Pedro, capítulo 3, verso 11 e 12. O texto que nós terminamos a última pregação. Dizendo assim, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. E se você olhar os versos anteriores, ele está falando do final dos tempos. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. É isso que o Senhor espera de nós. Lá no verso 9, a palavra de Deus diz assim: então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Nós vamos perceber que a Escritura está dizendo que os cidadãos do mundo inteiro vão contemplar essas duas testemunhas mortas em praça pública.
E eu gostaria que vocês acompanhassem o meu raciocínio, ou melhor, o raciocínio da Escritura. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com figuras. É a igreja que está morta em praça pública. E nós vamos perceber que esses povos, tribos e línguas e nações representam um mundo posicionado contra Deus. Representam os habitantes dessa grande cidade. Lá em Apocalipse, capítulo 10, verso 11, nós vamos ver a palavra de Deus dizendo assim: então me disseram, João, é necessário que profetizes contra os povos, nações, línguas e reis. No capítulo 13, verso 7, ele diz assim: foi-lhe dado também que peleje contra os santos e os vencer. Deu-se-lhe autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nações. Esses aqui que contemplam a igreja morta em praça pública, o cadáver das duas testemunhas, esses aqui representam o mundo posicionado contra Deus. O que significa tudo isso? Essa passagem é uma passagem alegórica. É uma passagem figurativa. Eu vou dizer, é um pouco difícil, em alguns detalhes, ser explicada. O que nós estamos vendo aqui, queridos, com essa morte em praça pública, é o mundo contemplando a dissolução da igreja em todas as suas estruturas mundiais. É isso. Quando a Escritura diz que a besta faz guerra contra a igreja e vence, precisamos entender que essa expressão aí de pelejar ou de guerra, que no original significa guerra, representa um conflito espiritual. Se nós olharmos aqui no contexto da presente passagem, aqui no verso 7, guerra vai significar conquista por qualquer meio e não necessariamente uma conquista militar. O que está acontecendo aqui? Deus recolheu a sua palavra e o seu testemunho nesse período. Agora o mundo está contemplando a sua estrutura sem vida da religião cristã. O cristianismo agora não é como era antigamente nos versos seguintes, anteriores. A igreja vai se calar, porque os santos serão dizimados, afastados. Não é que não vai haver igreja. Não é que não vai haver religião. A igreja vai continuar, a falsa igreja vai continuar existindo. Mas o verdadeiro evangelho será escasso. E ele diz que isso vai durar 3 dias e meio. O silêncio da igreja vai durar 3 dias e meio. Se nós compararmos o período da missão da igreja, pregar e testemunhar o evangelho, e o poder que vai acompanhar a igreja nesse período, que vai acompanhar a obra missionária com o tempo que ela será abafada, nós vamos perceber, eu fiz essa continha em casa, vamos ver que ela é 420 vezes menor. É 0,3% do total de tempo que a igreja tem para pregar. Isso significa que o intervalo de aparente triunfo do mundo é momentâneo. A sua duração é curtíssima. Mas depois de 3 dias e meio, as testemunhas ressuscitam de entre os mortos. Aqui diz que
eles não serão sepultados, não será permitido sepultar essas duas testemunhas. E se nós olharmos pela perspectiva alegórica, figurativa, nós vamos perceber que o sepulcro é um lugar de memória dos mortos. Em geral, no sepulcro você recebe uma lápide. E nessa lápide há uma inscrição que faz lembrar a pessoa que está ali, a sua existência ou quem ela era. O que essas palavras significam? Significam que as forças do anticristo, elas querem apagar a memória do cristianismo. Eles vão tentar fazer isso. É isso que o mundo tenta fazer constantemente. E parece aparentemente que essas coisas estão andando desse jeito. Ao recusar um funeral, figurativamente, o mundo demonstra o desprezo total com aquilo que é sagrado. Esse momento é um momento em que o testemunho oficial e público da igreja vai ser silenciado e sufocado pelo mundo. A igreja verdadeira, ela será diminuta e pequena. E o evangelho será escasso. O verdadeiro evangelho será escasso. Quando a Escritura diz que a igreja estará morta no meio do mundo, significa que ela não mais vai existir como instituição de influência e poder missionário. Seus líderes foram mortos. Sua voz foi silenciada. Poucos são os crentes fiéis. A igreja não vai deixar de existir, mas ela está diminuída, comparando-se com o momento imediatamente anterior das duas testemunhas. A igreja será diminuída. E nós temos exemplos também pontuais dessa realidade. Menor, mas temos exemplos pontuais. Os países comunistas como China, a Albânia, há tempos atrás, eram países que o evangelho não entrava. A pregação do evangelho era inexistente. Existiam crentes ali, mas eram poucos. Estavam escondidos por causa da perseguição. Não se manifestavam porque eram perseguidos e mortos. Ou como a própria Sodoma, que tinha menos de 10 pessoas crentes. É o que nós estamos vendo aqui. Mas essa condição dura somente por 3 dias e meio. Essa expressão aqui não é literal, mas quer mostrar um tempo pequeno. E é interessante porque quando ele diz assim, não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Ao falar isso, ele nos remete a uma ideia. E que ideia é essa? Jesus certa vez disse, ao chamar um rapaz para segui-lo, ele, eu tenho que cuidar do meu pai. Ele diz, deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Aqui na figuração, não é permitido que essas duas testemunhas sejam sepultadas. E quem sepultaria a igreja? Quem era que daria as honras fúnebres a essas duas testemunhas? A própria igreja. Com essas palavras aqui, nós entendemos que o número dos santos é tão reduzido nesse período que eles não são nem mencionados. E aí o verso 10 diz assim, os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles,
realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. E nós já vimos que habitantes da terra significam aqueles que fizeram da terra o seu lar, sem qualquer preocupação com o lar eterno, com o Senhor. São os habitantes da grande cidade. E no Apocalipse, essa expressão também se refere ao mundo pagão. Abram aí Apocalipse capítulo 3, verso 10. Quando ele diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse capítulo 17, verso 8. A besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Esses habitantes da terra são esses homens inimigos de Deus. São eles que se regozijam, que se alegram, que festejam. E a ideia aqui de alegrar-se é ter uma perversa satisfação. Eles festejam o silêncio da igreja. Eles festejam a suposta vitória sobre o povo de Deus, enviando presentes uns aos outros. E por que essa festa? Porque esses homens atormentavam as suas consciências. A igreja atormenta a consciência dos ímpios, como Elias atormentava Acabe. Lá em 1 Reis, capítulo 18, versos 17 e 18, Acabe vê Elias e diz para ele assim: és tu, ó perturbador de Israel. E na mesmo tom Elias responde: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor, estás seguindo aí esses balins. Os mensageiros de Deus, eles atormentam espiritualmente os incrédulos, porque as suas consciências são despertadas. Por isso eles não têm paz mental. Por isso, quando esses homens saem, deixam de existir, quando o evangelho é silenciado, abafado, eles se alegram. Por quê? Porque a palavra de Deus deixa descoberto os seus pecados, chamando esses homens ao arrependimento, à fé, à vida ao serviço. Eles são informados da ira de Deus, do dia de juízo, mas em detrimento de tudo isso, eles silenciam a mensagem de Deus, eles matam as suas testemunhas, eles sufocam o evangelho. Por quê? Porque eles pretendem acalmar seus temores e abrandar as suas consciências. Por isso, a alegria. Certo comentador disse: as trevas enchem o mundo inteiro com júbilo, quando a palavra dos profetas por fim jaz em perene silêncio nas ruas. Eles se regozijam, mas serão incapazes de escapar do inevitável dia do juízo. Mas o que acontece? Meio um espírito de vida vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os seus pés, e aqueles que o viram sobreveio grande medo. As duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruína, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. O que nós estamos vendo aqui é a ressurreição da igreja. Depois de 3 dias ela ressurge, e mais uma vez nós estamos vendo uma imagem da semelhança de Cristo com a sua igreja.
A palavra de Deus diz que nenhum servo é maior que seu Senhor. Isso se aplica à igreja também. Como Jesus morreu nas mãos dos ímpios, assim têm morrido os seus servos. Como Jesus ressuscitou dentre os mortos, assim também a igreja ressurge, a igreja está ressuscitando. Os servos de Deus ressuscitam. Assim como a igreja, como Cristo sobe aos céus numa nuvem, assim também a igreja sobe e é vista por todos. O que nós estamos vendo aqui é que a dissolução do testemunho cristão é de curta duração, porque Deus intervém. O mundo está festejando o cadáver das testemunhas por 3 dias e meio, está festejando o abafamento do evangelho. Ele está se alegrando por isso, mas quando esse tempo passar, Deus, o autor da vida, vai soprar nesses cadáveres. E eles vão ressurgir. E a festa vai se tornar em desespero. O mundo que estava festejando a dissolução dos servos de Deus, naquele momento, compreendem que o seu castigo é iminente, que o fim está prestes a acontecer. Qual é o significado dessa ressurreição? A informação que João apresenta aqui é escassa, de modo que a gente pode presumir o que pode acontecer. E há 2 possibilidades aqui. Poderia ser a ressurreição geral dos mortos, quando do regresso de Jesus, o dia que antecede o grande dia do Senhor. Mas poderia ser também que essa ressurreição seja simbólica. Tá? Da mesma forma que se fala em Ezequiel capítulo 37, verso de 10 a 3. O testemunho da igreja sendo reavivado. Há historiadores que dizem que após uma grande perseguição, segue-se um reavivamento. Pode ser isso aqui. Olha o que diz Ezequiel capítulo 37, verso 10 a 13. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e vieram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Assim, também aqui o retorno do testemunho de Deus pode ser interpretado metaforicamente. E aí a gente vai entrar no impasse. Um daqueles impasses que a gente não consegue decifrar. No verso 12 nós vemos Cristo dizendo assim, uma voz do céu: subi para aqui. É a ascensão dos santos, semelhante à ascensão de Jesus. Os santos sobem numa nuvem. Significa que eles são transformados na vinda do Senhor e serão arrebatados nas nuvens e encontrarão com o Senhor Jesus nos ares, como Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. E como eu disse aqui, a gente tem um impasse. Será que temos aqui essas 2 realidades? Será que aqui ele está falando desse reavivamento da igreja, que até aquele momento estava calada, e agora às portas do final ela se levanta e prega o evangelho? Ou será que ele está falando aqui sobre aquele momento do arrebatamento da igreja?
nós estamos vendo que a igreja foi diminuída pela perseguição. Que o mundo, tendo quase ou pouca nenhuma influência do cristianismo verdadeiro, agora se apresenta. Esse testemunho não fraco, mas de pouca influência. E aí a gente vê essa ressurreição podendo ser um retorno do testemunho da igreja, do evangelho. Mas também pode ser o momento do arrebatamento da igreja, o final que vem logo a seguir. Às vezes parece que essas duas coisas são possíveis e estão se fundindo. Eu não sei dar uma explicação precisa para o que seja. Pode ser essas duas possibilidades. Mas aqui João está enfatizando que o mundo vai ver, os inimigos de Deus verão os santos sendo redividos, ou melhor, redivivos, ressuscitados. E de forma gloriosa eles verão esses homens subindo aos céus. E por isso serão dominados pelo medo do juízo iminente, observando a ascensão do povo de Deus. E naquela hora, naquele momento, há um grande terremoto. E nós vamos perceber que a mesma figura que nós vemos lá em Apocalipse capítulo 6, verso 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O céu se tornou negro como saco de crina, a lua como sangue, as estrelas caíram da terra como figueira, quando abalada por vento forte. Vemos um grande terremoto precedendo o juízo de Deus. No momento em que os santos estão subindo aos céus, Deus vai golpear a terra com um grande terremoto. E que vai abalá-la de tal forma que vai revelar a ira de Deus sobre os incrédulos, assassinos do seu povo. A palavra de Deus diz que a 10ª parte dessa cidade será destruída. E essa 10ª parte, queridos, significa um grande número de pessoas. Não é um número literal, 7.000 pessoas, mas um grande número de pessoas. Ele diz assim, ao passo que as outras pessoas que ficaram, o resto, ficam sobremodas aterrorizadas e dão glória a Deus. Não é destruição total, mas é o ponto final. Aqueles que ficam, eles ficam tomados de medo e desolação, entendem que a ascensão dos santos, que aquele momento ali é o momento final. É que após aquilo ali, o juízo de Deus vai vir e eles serão condenados. E o que nós estamos vendo aqui é eles aterrorizados, enchendo seus corações de pânico, porque o seu tempo acabou. Terminou o tempo da oportunidade. E alguns comentaristas eles ficam no impasse. Alguns dizem que esse dar glória a Deus aqui significa a conversão deles. Mas pelo próprio contexto, e até mesmo pelo verso 18 do mesmo capítulo, nós vamos perceber que esse dar glória a Deus aqui é reconhecer a majestade de Deus, porque eles foram obrigados. Como diz a Escritura, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Por quê? Porque nesse momento, uma conversão genuína não é mais possível. Acabou-se o tempo da graça
do Evangelho de Cristo. O tempo do arrependimento já passou. É por isso que essas palavras que nós vemos lá em Isaías, eu gostaria de terminar o texto da Escritura com ela. 55, 6 e 7. Diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Enquanto a igreja estiver proclamando o arrependimento, há tempo para a salvação. Mas vai chegar um momento quando as testemunhas do Senhor vão subir aos céus. A sua mensagem não será mais ouvida. O tempo de arrependimento vai chegar ao fim. E aí o Senhor virá. O Senhor virá com grande glória buscar a sua igreja. E lá no verso 14, ele diz: esse é o segundo ai. Eis que vem, sem demora, o terceiro ai. Sabe o que isso significa? Significa que agora tudo está pronto para o final. A despeito de todas as trombetas e todas as advertências que foram dadas, o mundo permaneceu impenitente. Eles rejeitaram o testemunho da igreja. Eles mataram a igreja. Eles quiseram silenciar a voz do Evangelho. Quiseram apagar a igreja como organização. Agora é o tempo do ajuste. É do ajuste final. E é nesse contexto, queridos, no contexto do livro de Apocalipse, que o capítulo 22, verso 11, se encaixa. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue imundo sendo imundo. E o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Porque o Senhor vem. Sem demora, Ele vem. Vamos orar.